pensa só. E se a documentação de software, aquela que muitas vezes fica jogada de lado, desatualizada, e se ela virasse a ferramenta principal que, de fato, constrói o seu código? Parece coisa de ficção científica, mas hoje a gente vai mergulhar de cabeça nessa ideia que está prometendo virar o mundo da engenharia de software de ponta cabeça. Pois é, e a ideia é essa, radical e, ao mesmo tempo, muito simples. Imagina um arquivo de texto, um simples Markdown, se transformando no verdadeiro cérebro por trás de uma aplicação inteira. É essa pergunta que vai guiar a nossa conversa de hoje. E vamos ser sinceros, essa revolução já começou, né? Todo mundo que coda já está usando algum assistente de IA, um copiloto, para acelerar o trabalho. Mas, ó, o que a gente vai ver aqui não é só uma ajudinha, é um passo além. É uma evolução na forma como a gente colabora com a inteligência artificial. Então, para a gente entender direitinho como essa mágica acontece, olha só o nosso caminho. A gente vai começar vendo o novo papel da documentação, depois como o Markdown vira um tipo de contrato, vamos passar por uns exemplos bem práticos, entender como coordenar várias IAs e, no final, a gente discute o que muda para o arquiteto de software. Bora lá, então. Primeiro ponto, o novo papel da documentação. Sabe aquela documentação que ninguém atualiza e que só serve para consulta? Esquece. Aqui, ela sai dos bastidores e vira a estrela do show, uma peça totalmente ativa no processo. E essa ideia tem nome, claro. É a Arquitetura Orientada à Documentação, ou DOA. A grande virada de chave está aqui. A documentação deixa de ser uma simples descrição do que o sistema faz e passa a ser uma declaração formal da intenção por trás dele. Em vez de dizer como fazer, ela diz o que precisa ser feito e a IA que se vire para implementar. Tá, mas como é que um simples arquivinho de texto, um .md, vira essa coisa toda poderosa? Como é que ele assume tanta responsabilidade? Cara, e é aqui que a coisa fica surreal. O Markdown deixa de ser só texto e vira um canivete suíço. Ele é a especificação, é o contrato da arquitetura, define métricas, serve como um prompt perfeito para IA e, o mais importante de tudo, ele vira a única fonte da verdade. E claro, tudo isso bonitinho, versionado no Git. E essa frase aqui resume tudo de um jeito perfeito. O Markdown é a lei, é o acordo. O código que a IA gera é só a execução, a materialização dessa lei. É uma mudança de perspectiva muito, muito poderosa. Beleza, chega de papo, né? Vamos ver como isso funciona na vida real. Nosso primeiro exemplo prático, construir uma API do zero. Olha só que simples. Tudo começa com a intenção, escrita em Markdown. Ele define o que a API faz, qual é o modelo de dados de um usuário, quais são as regras de negócio, tá tudo ali, super legível para qualquer pessoa. E é exatamente essa clareza que o transforma num guia perfeito para IA. E aí, bum, a mágica acontece. A partir daquele único documento, a IA vai lá e gera o código em C# e também gera em Go. Percebe? A estrutura é a mesma. A intenção foi respeitada nos mínimos detalhes. A consistência entre as linguagens vem do contrato, do documento, e não de um desenvolvedor tentando fazer tudo igual na mão e correndo o risco de errar. Ok, criar um modo de dados é legal, a gente já viu. Mas e se a gente for mais fundo? E se a gente definir a arquitetura inteira no Markdown? É aqui que o negócio mostra o seu verdadeiro poder. Dá uma olhada nisso. Aqui não estamos mais falando de um campinho nome ou e-mail. A gente está falando de uma estratégia de cache, o padrão Cache Aside. O documento define o tempo de vida do cache em 5 minutos e até as métricas que a gente quer acompanhar. Isso é uma decisão de arquitetura complexa, mas expressa de um jeito super simples. E tá aí o resultado. O código gerado tanto em C# quanto em Go não tem só a classe user. Ele implementa a lógica inteira do cache aside, respeitando aqueles 5 minutos de expiração. A decisão que estava no documento virou código funcional e consistente nas duas plataformas. E essa é a grande sacada. A decisão inteligente, a estratégia de usar um padrão de cache, foi feita lá no documento. O código é só a consequência, é o peão que vai lá e executa a ordem do arquiteto de forma fiel. Tá, mas a gente sabe que no mundo real não tem só um robozinho fazendo tudo. Tem um para código, um para teste, um para segurança. Como é que o Markdown organiza essa galera toda para não virar uma bagunça? É exatamente aí que ele brilha. O Markdown vira o maestro da orquestra de IAs. Como ele é a única fonte da verdade, todos os agentes leem a mesma partitura. O agente de teste lê o documento e já sabe o que precisa testar. O de refatoração sabe qual é o padrão a seguir. Tá todo mundo na mesma página, trabalhando para o mesmo objetivo. Certo? Chegamos na parte final, e talvez na mais importante.
Beleza, os robôs estão codando. E a gente? O que sobra para nós, desenvolvedores e arquitetos, nesse novo cenário? A coisa é bem simples. Lixo entra, lixo sai. Se a gente escreve uma especificação meia-boca, com requisitos vagos, sem pensar em padrões, o que a IA vai gerar? Provavelmente um código bem medíocre. Agora, se a gente cria um documento rico, profundo, que cita princípios como Solid, que define padrões claros, aí a conversa é outra. E o resultado está aí, na cara. Uma intenção fraca gera um código que até pode funcionar, mas é frágil, difícil de dar manutenção. Já uma intenção forte, bem arquitetada, resulta num código de primeira linha, sólido, escalável e robusto. E aqui está o pulo do gato. A IA não veio para substituir quem pensa, quem arquiteta. Pelo contrário, ela veio para amplificar esse pensamento. Se a intenção é genial, o resultado vai ser genial e em uma escala que a gente nunca viu. Agora, se a intenção for ruim, bom, vai ser um desastre em tempo recorde. A habilidade humana se torna mais crucial do que nunca. Isso deixa a gente com uma pergunta para refletir, né? Se a IA virou o construtor, o pedreiro, será que a nossa habilidade mais valiosa, a que realmente vai fazer a diferença, é a de ser o melhor arquiteto possível? A pessoa que desenha a planta perfeita? Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanhar essa análise.